Sinto o Senhor me tocar.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem
o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia, meus irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. No culto da semana passada, vocês puderam ver a participação de um grupo musical formado pelos jovens, né? O motivo deles terem feito essa música, que é uma música autoral, né? Então, parabéns para eles. Eles não pegaram essa música de ninguém, eles realmente fizeram ela. E ficou muito legal. O vídeo deles ficou muito divertido. Eu dou os parabéns, né? E eles fizeram porque a parte nacional do Exército de Salvação, voltada para a juventude, né? Lançou uma competição na qual eles deveriam criar uma música baseada no versículo de Efésios 6,10, que é: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E refletindo nesse texto, e é claro, na continuação dele também, nós entendemos que nós podemos extrair excelentes ensinamentos para o nosso viver cristão atual, né? E a primeira coisa que eu faço em relação a esse texto é uma pergunta, né? Ele diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E aí eu pergunto para o texto: ok, tá, tudo bem, fortaleça-se no Senhor. Como? Como é que eu vou me fortalecer no Senhor? Olha o mundo que a gente está vivendo, olha a situação que a gente está vivendo. Como é que eu vou me fortalecer no Senhor? E o interessante é que, assim, se a gente não descontextualiza o texto, né, se a gente não tira ele do contexto, a gente percebe que o próprio texto tem, na sua sequência, a resposta. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder, vistam a armadura de Deus, né? Então, o segredo para nos fortalecermos no Senhor é vestir a armadura de Deus. E aí a gente novamente pode fazer uma pergunta para o texto. Ok, mas como assim a armadura de Deus? O que o texto está querendo dizer com isso? O texto está falando de algo literal? O texto está falando de algo transcendental? Na verdade, assim, é bem claro que na época que o texto foi escrito, armaduras era uma coisa que, de certa forma, fazia parte do cotidiano, né? Não era raro nem complicado encontrar um legionário romano naquela época, né? E os legionários romanos, eles tinham uma indumentária, né? uma armadura de batalha, que servia também, é claro, para as atividades diárias deles, enfim. E a armadura referida, ela faz referência a uma coisa que naquela época era muito comum. Claro que hoje em dia a gente não vai ver ninguém usando uma armadura. No máximo, talvez, se a gente encontrar um policial, talvez ele esteja usando um colete à prova de balas, né? Eu acho que isso é o mais próximo que chegaria hoje de uma armadura. Mas ele usa a alegoria da armadura para dizer que a pessoa tem que vestir várias características diferentes que são relevantes para o cristianismo e para que você possa então se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Quais são essas características? O texto lista uma série de 7 coisas, que são verdade, justiça, prontidão do Evangelho da paz, fé, salvação,
A espada do Espírito, depois, ele mesmo define que é a palavra de Deus, e no final, embora não faça parte da constituição da armadura, os versículos finais vão falar sobre a perseverança em oração, né? Ore em todas as ocasiões, com oração e súplica, né? Persevere em oração por todos os santos. Então, a oração, sim, também faz parte desse, digamos assim, desse pacote, dessa vestimenta de proteção divina, né? São palavras, verdade, justiça, fé, são palavras que fazem parte do vocabulário cristão, não são coisas desconhecidas, mas talvez seja interessante a gente fazer uma reflexão em cada uma delas, né? Para a gente, de fato, aplicá-las na nossa vida diária. Verdade, por exemplo. Verdade não é só não mentir. Verdade é você prezar por tudo aquilo que é verdadeiro. É você se afastar das coisas que envolvem coisa errada, envolvem, sabe, daquele jeitinho brasileiro. E a gente sabe que no nosso país, infelizmente, é muito comum o jeitinho brasileiro. A gente é brasileiro, a gente pode falar, na verdade. Existe esse jeitinho brasileiro, né? Não, dá aquela mudada aqui, se aproveita um pouquinho ali. Olha, se você fizer isso, você vai tirar uma vantagem a colar, né? Isso aí é contra a verdade, sabe? A verdade é a realidade simples, né? Existe um conceito filosófico, né? Que toda verdade vem de Deus, né? Toda verdade é verdade de Deus, porque em Deus não existe mentira alguma, né? De fato, Deus criou tudo aquilo que é verdadeiro no universo, né? Exemplo simples, se eu falar, olha, eu vou pegar uma pedra e vou soltar, ela vai cair por causa da lei da gravidade, isso é um fato, é uma verdade. E essa é uma verdade que vem de Deus, Ele criou isso, né? Agora, o quanto eu estou aplicando a verdade no meu dia a dia, na minha vida, nos meus relacionamentos, né? Será que às vezes eu conto aquela mentirinha boazinha, sabe? Aquela mentirinha só pra... não, mas é só pra... né? A pessoa pergunta, oi, tudo bem? Aí você responde, é tudo. Mas na verdade você está se sentindo horrível. Mas você disse que está tudo bem, né? Porque na verdade você não quer se relacionar. Será que a gente não teria relacionamentos muito mais francos se fôssemos pautados pela verdade? Abrir mão dessas mentirinhas pequenas, dessas pequenas condições cotidianas, do jeitinho brasileiro, né? Talvez a nossa sociedade fosse muito mais franca, sincera, realista, honesta, se pudéssemos então ter a verdade como valor, como parte da nossa couraça mesmo, da nossa armadura espiritual, constantemente, né? Então, verdade é uma coisa que a gente precisa sim parar e refletir. Puxa, será que eu realmente estou vestindo essa parte? Será que eu estou me fortalecendo no poder do Senhor em verdade? E aí não adianta a gente também ser hipócrita, né? Não, mas eu estou me fortalecendo na verdade sim. Ok. Então você está orando, lendo a palavra, tendo seus momentos com Deus, jejuando. Não, eu não faço nada disso. Então me desculpe, não é verdade que você está se fortalecendo no Senhor. Vejam bem, eu não estou dizendo que vocês têm que fazer atos grandiosos. Miqueias já diz, de misericórdia quer e não sacrifícios. Deus não quer sacrifícios, não é o que Ele deseja.
mas a verdade no relacionamento com Ele, a honestidade no relacionamento com Ele. Orar, ler a palavra para deixar Ele falar e responder as nossas orações, né? Amar, isso são coisas que não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão. Assim como não dá para abrir mão da justiça. Da justiça. A justiça se tornou uma coisa complicada hoje em dia. Porque parece que a justiça virou uma coisa relativa. Hoje em dia, se eu não gosto da pessoa, eu posso desdenhar até da vida dela. Os irmãos sabem que eu não tenho uma posição político-partidária nenhuma. Eu sou uma pessoa completamente sim. Nenhuma coisa nem outra, não estou nem a favor de um nem de outro. Mas essa semana eu fiquei indignado, a palavra é essa, quando me mostraram uma matéria de médicos, né, uma médica, não vou falar no plural porque, de uma médica, especificamente desejando a morte lá do cara que é o presidente atualmente, né? E um médico que fez um juramento de prezar por cada vida, desejando a morte de uma pessoa. E eu achei isso um absurdo, porque isso é um ato extremamente injusto. Ué, mas como assim injusto? Aquele cara é horrível, aquele cara é o capeta, aquele cara é o diabo. Ele pode ser o que ele for, meus irmãos. Um médico faz um juramento. Jurou que toda a vida vai ser importante para ele. E é isso que eu quero dizer. Hoje em dia a justiça está relativizada, porque eu posso fazer um juramento e descumprir amanhã. Entendeu o que eu quero dizer? Não dá. Não dá. Promessas continuam sendo promessas. Juramentos continuam sendo juramentos. Perverter a lei, a ordem, a promessa, o juramento é uma injustiça terrível. Não é correto fazer isso. Mas hoje em dia é tão fácil, porque se eu não concordo com a pessoa, eu sei que é meu irmão em Cristo, nós somos da mesma igreja, da mesma denominação, às vezes no mesmo lugar, mas se ele discorda da minha opinião, eu vou lá e meto o pau nele nas redes sociais, brigo com ele, xingo ele, bloqueio ele, desejo o mal dele. E hoje em dia isso está extremamente comum. Isso não faz o menor sentido, porque isso é uma injustiça. Não que você não tem o direito de bloquear quem você quiser, é claro que você tem. Mas qual a razão de você estar bloqueando? O que separa um irmão em Cristo do outro é mais importante do que o que une, que é Cristo, e ser uma família em Cristo? Entendeu o que eu quero dizer com injustiça? Hoje em dia está muito difícil. É médico que não cumpre o juramento, promessas que não são cumpridas. Sabe, às vezes a gente faz uma promessa para Deus, mas a gente não cumpre. E olha, meus irmãos, me perdoem a franqueza. Prometer algo para Deus e não cumprir, eu acho que quando a gente estiver diante dele, a gente vai ter muita lágrima para derramar se a gente não cumprir. Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, a justiça hoje em dia está pervertida. Hoje em dia, eu não lembro qual é o nome da corrente ética, consequencialismo. Eu acredito que seja consequencialismo. Se eu tiver pronunciado errado, por favor, me perdoem, tá? Que é uma corrente que diz que mesmo um ato de injustiça se justifica se o fim dele for agradável. De acordo com essa teoria, por exemplo, eu poderia matar o Hitler quando ele fosse bebê, porque eu teria impedido
Segunda Guerra Mundial e o nazismo e tudo mais, né? Mas, gente, a gente está falando de matar um bebê. Para um cristão, isso jamais poderia ser considerado justo ou ético. Mas hoje em dia existe uma corrente filosófica muito forte e que está muito inserida na nossa sociedade, que diz que ok eu desejar a morte das pessoas, ok eu desejar o mal do meu irmão em Cristo, ok eu fazer uma injustiça pequena aqui se for gerar um bem maior. Mas não sou eu que defino o que é o bem maior, é Deus. E o bem maior, ele é pautado nas pequenas escolhas. Então é injusto também tomar esse tipo de atitude, porque a gente rouba o lugar de Deus. A gente rouba o lugar de Deus quando nós queremos dizer qual é a consequência boa. E se na perspectiva de Deus não é? Porque partiu de uma ação errada. Então a justiça precisa sim fazer mais do que parte do nosso discurso. Nós temos que aplicar ela. A justiça de Deus serve para todos. O amor está acima de qualquer perspectiva, seja política, seja econômica, seja social. A vida é um valor em si mesmo, né? E a justiça se aplica para todos. E aquilo que é injusto precisa ser condenado. Promessas precisam ser cumpridas. Se você não cumpre, está errado. Perdão, meus irmãos, por dizer uma coisa tão dura, tá? Eu sei que não é agradável a gente ouvir que quando a gente promete algo para Deus e não cumpre, a gente está errado. Mas pastoralmente falando, meus irmãos, se eu não dissesse isso, eu estaria mentindo para vocês. E eu estaria desonrando o momento da palavra. Eu não posso fazer isso. Eu estaria sendo injusto falando sobre justiça. O próximo ponto que é levantado é a prontidão do Evangelho da Paz. E aí a gente pode se perguntar, mas o que raios quer dizer isso? É estar pronto para falar do Evangelho, levar a paz para as pessoas. Nossa, mas eu não sei falar de Jesus, tenente. É tão difícil. Olha, meus irmãos, a melhor forma da gente falar de Jesus hoje em dia é vivendo Ele. Não dá para fugir dessa máxima. Hoje em dia você pegar um folheto, eu até tive uma situação, não lembro, foi um dia que eu tive que sair para comprar alguma coisa para a igreja, e no carro, né, paramos num semáforo, e um senhorzinho veio com um folheto cristão, né, e entregou assim, um Deus te abençoe. Eu peguei o folheto. Aí eu parei para ler o folheto. Tinha algumas mentiras escritas no folheto, o que é um pouco incoerente, porque é um folheto cristão, né? Ele não estava baseado num texto bíblico nem nada, não era uma palavra, era uma reflexão, acho que da pessoa, enfim. E tinha umas mentiras escritas, então eu fiquei bem decepcionado. Por vários motivos. Primeiro porque assim, o que me acrescenta aquele papel que um senhor me entregou na rua, sabe? Nossa, eu vou me converter por causa disso. É possível. Existe uma chance em 1 milhão que uma pessoa leia o folheto, realmente entenda a palavra e se converta. Existe essa chance, mas é mínima. É mínima. E eu não estou diminuindo o amor, carinho que aquele senhor tem pelo Evangelho, tá? Ele está fazendo do jeito que ele aprendeu. Era um senhorzinho bem de idade que pegou essa geração que entregar um folheto era a forma certa, né? Mas hoje em dia, meus irmãos, me perdoem a franqueza de novo, não é entregar um folheto que vai mudar a vida das pessoas. A maioria vai amassar e jogar fora. Ou talvez não amasse, mas jogue fora. Entendeu? As pessoas não vão ler. Elas não querem ver um pedaço de papel falando sobre Deus. Elas querem ver a minha vida mostrando Deus. Então essa prontidão
para levar o evangelho da paz é a prontidão de ser a luz de Jesus no mundo. É estar preparado para ser o sal de Deus no mundo. E aí, quando a gente pensa nisso, é que a gente percebe o quanto isso é profundo. Porque eu não tenho que ser, sabe, uma pessoa legalzinha. Não, eu tenho que ser a luz de Deus. Eu tenho que estar pronto 24 horas por dia para ser a luz de Deus. Uau, hein? Isso também é sério, não é verdade, meus irmãos? Porque refletir a luz de Deus, para que eu possa refletir a luz de Deus, eu tenho que estar extremamente puro. Eu não sei se eu já contei aquela história do ourives, né? Os irmãos sabem que o ourives ele precisa pegar lá uma certa quantidade do minério de ouro, né? E aí ele coloca isso num recipiente e coloca no fogo. E ele queima aquele ouro por muito tempo. Com qual objetivo? Com o objetivo de purificar ele. Porque o que acontece é que o ouro, embora ele derreta, ele não queima. Então, o ourives vai queimar ele por muito tempo para que qualquer impureza que tenha naquele ouro se queime, se vá, seja destruída ali pelo fogo e sobre só o ouro puro. E o ourives, ele só sabe que o ouro está totalmente purificado quando ele consegue ver como num espelho o seu reflexo no ouro derretido. Quer dizer que às vezes para refletir a luz de Deus eu tenho que estar disposto a passar pelo fogo. Eu tenho que estar disposto a ser purificado. Eu tenho que estar disposto a abrir mão daquela sujeirinha, sabe? Que está bem ali, escondidinha. Ninguém está vendo. É uma coisa pequena, ninguém está vendo. Mas está ali. E o ourives, que é Deus, sabe. E ele sabe também que a gente não vai estar pronto. O ouro não vai sair do fogo enquanto aquela sujeirinha não sair. Mas quando sai a gente reflete a imagem do ourives, a gente reflete a imagem de Deus. Meus irmãos, como é bom poder refletir a imagem de Deus. Ser menos como a gente e mais como Deus. Ter mais do caráter dele. Isso é tão bom. E é tão triste que a gente não se esforça para isso. A gente realmente não se esforça para chegar nesse ideal. E quando eu digo a gente, eu estou me incluindo, tá, meus irmãos? Eu entendo que eu ainda não estou refletindo totalmente, não. Eu tenho muita coisa para melhorar. Tem muito do velho homem que eu ainda preciso enterrar para poder refletir perfeitamente a imagem de Cristo. E nós estamos juntos nessa caminhada. A ideia é a gente se ajudar. Então vamos ter isso como ideal. Vamos estar prontos. Vamos estar purificados. Meus irmãos, se todos nós da igreja estivéssemos totalmente purificados, se todos os soldados do Exército de Salvação em Guaianazes, todos os soldados do Exército de Salvação da Divisão de São Paulo, todos os soldados do Exército de Salvação no Brasil, no mundo, fossem um reflexo totalmente purificado da imagem de Deus, que impacto a gente teria nesse mundo, meus irmãos? O Evangelho ia ser espalhado, talvez como foi nos anos do fundador e nos primeiros anos do Exército, que se espalhou assim pelo mundo, sabe? A coisa ia se espalhar. Eu peço a Deus que Ele nos dê essa capacidade. E eu peço a Deus que eu faça parte do grupo que realmente vai chegar nesse ideal. Porque eu creio, meus irmãos, é possível.
estar pronto. E eu creio porque eu tenho fé. Olha só, já linkou com o próximo tópico, né? Fé. Fé é um salto no escuro. Eu já falei isso para os irmãos, né? Eu sei que é uma alegoria, eu sei que eu não sou muito de usar alegorias, mas às vezes elas são úteis para representar algo. Fé é um salto no escuro. Se você está enxergando o fundo do poço, você sabe que ali não é fundo e que tem uma almofada para amortecer sua queda e você pula, isso não é fé. Fé é loucura. Fé é incerteza. Fé é insegurança. Não porque você não crê que existe a segurança baseada nas promessas de Deus, mas porque você realmente não enxerga. É você pular do poço sem enxergar o fundo. Mas você crê piamente que Deus está lá de braços abertos para te amparar. Quando você chegar no fundo, Ele vai te segurar. Aí é fé. Se um pai pegar e eu digo um pai amoroso, presente, participativo, verdadeiro, enfim, pegar uma criança de 3, 4 aninhos, colocar num lugar alto e falar, pula no colo do papai, a criança se joga. Porque ela crê totalmente que o pai vai pegar. Isso é fé. Isso é fé. Ah, meus irmãos, a fé de uma criança ser como um dos pequenininhos, porque deles é o reino dos céus. Eu fico sonhando quando chegar, propriamente falando, o reino de Deus, não que ele não tenha sido iniciado, mas digo na sua plenitude, porque eu acho que vai ser tão bom. A gente vai poder exercer todas essas características com tanta facilidade, porque fé, né? A gente vai conhecer Ele. A gente vai conhecer face a face. Então vai ser muito fácil para a gente se lançar nos braços dele. Mas se hoje a gente ainda não conhece face a face, a gente não conhece porque a gente não quer. Que isso, Tenente? Tá falando heresia? Não, não tô, meus irmãos. A palavra dele tá aí. Tá escrita já há tantos, eu ia dizer séculos, mas na verdade milênios, né? Há mais de milênio já tá escrito. Às vezes a gente tem preguiça de pegar para ler, para conhecer o nosso Deus. E ele se revela na palavra dele. Ele mostra a face dele ali. Ele se mostra pra gente, ele mostra o caráter dele. Ele mostra quem ele é. Eu acho que às vezes a gente lê pouco a Bíblia por falta de fé. Porque a gente vê como uma obrigação e não como um relacionamento. Talvez a gente devesse ver mais a nossa relação com Deus, nós sendo a noiva de Cristo, do que nós sendo só os servos e os filhos que têm que obedecer e tal. Tinha que se ver como a noiva de Cristo, apaixonados por conhecer mais dele, por saber sua história, por saber quem ele é, sabe? Mas para isso depende da fé, né? Tem que crer, tem que desejar intensamente. Na sequência a gente tem a salvação. Salvação que é condicionada a crer, ou seja, a fé, e confessar, ou seja, viver Cristo. Isso está escrito lá em Romanos, tá, meus irmãos? Não sou eu que estou falando, não. Estou falando dessa forma, mas na verdade eu estou parafraseando o texto bíblico de Romanos, que fala, né? Coração creres, com a boca confessares, será salvo. Enfim. Então
crença, é fé, e é confissão, é vivência. Olha o texto mais uma vez chamando a gente para viver Cristo, para viver Jesus e fazer isso para ser salvo. Opa, peraí, quer dizer que você está falando, tenente, que eu não estou vivendo Jesus, e eu acho que eu não estou vivendo muito Jesus, sabe? Então eu não estou salvo? Meu irmão, talvez não sei. Eu não posso dizer porque eu não posso falar por nenhum de vocês. Eu não posso falar nem pela tenente Dani, que é minha esposa, eu só posso falar por mim. Mas se você está com essa dúvida, existe uma chance grande de que não, viu? Se você ficou em dúvida depois de ouvir isso, eu não acho que eu estou vivendo Jesus, então você não está. Você não está. Mas o que eu faço para viver mais Jesus? Conhece Ele mais, primeiro passo, conhece Ele mais. E depois coloque em prática. Abre mão do seu velho eu. Mas isso é difícil. Eu sei, eu também sou humano, eu também passo por isso. Eu sei o quanto é difícil. Ser menos Lucas e mais como Jesus. Eu sei. Mas é necessário para a salvação. E aí eu pergunto, você está disposto? Você quer? Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Não, eu não vou abrir mão do meu luxo, da minha riqueza, do meu dinheiro. Estou usando aqui o exemplo do jovem rico, tá, meus irmãos? Vocês conhecem esse texto, né? O texto do jovem rico é bem conhecido. Vai lá, vende tudo, abre mão de tudo. Abre mão disso que torna você quem você é. O jovem rico sem nome, que é conhecido só por ser uma pessoa jovem e que tinha muito dinheiro. Abre mão de tudo isso que faz de você quem você é e vem andar comigo. Mas Senhor, mas tem aquelas coisas lá que eu gosto. Abre mão disso. Deus, mas tem aquele meu pecadinho de estimação, sabe? Abre mão, horas. Deus, mas eu vou ter que orar mais, vou ter que ler mais a Bíblia, sabe? Eu tô com preguiça. Porque você tá vendo como uma obrigação, você não tá vendo como um relacionamento. Horas. Então assim, meus irmãos, salvação tá aí. Viver Cristo. A gente vai conseguir 100% ser perfeitos? Não. Perfeito foi ele. Mas de acordo com o John Wesley, para aqueles que gostam de teologia, e eu gosto, né? Eu aprendi a gostar de John Wesley. Perfeição cristã não é você ser perfeito, mas é você fazer o máximo possível para ser como o perfeito. Esse é o caminho. Depois disso a gente tem palavra de Deus. Eu já falei sobre Bíblia aqui várias vezes essa pregação, né, meus irmãos? Várias vezes eu já falei sobre Bíblia. Como eu falei mais para mim mesmo do que para vocês, viu? Porque eu confesso, eu deveria ler mais a Bíblia. Eu deveria conhecê-la melhor. Eu deveria memorizar mais versículos. Eu não estou no ponto ideal, não. Eu admiro muito alguns pastores, teólogos, que, citam textos inteiros assim de cabeça e eu fico, uau! Porque o nível de conhecimento da Bíblia, de estudo, de aprofundamento, eles têm é muito maior que o meu. Muito maior que o meu. Eu gostaria de chegar no ideal, sim. Procurar me apresentar a Deus como um servo, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Como eu queria ser um desses que maneja bem, sabe? Sabe a língua, sabe a Bíblia na ponta da língua. Só que isso não é só para pastor. E a perspectiva errada que a gente tem é de que conhecer a Bíblia é uma coisa para pastor. Não é. Não é. Não é para pastor, é para cristão. Se for cristão com C maiúsculo, vai amar a Bíblia. E aquele negócio, eu não posso fugir da musiquinha, sabe? Crente que guarda a Bíblia na gaveta vai pro inferno bater papo com o capeta. Não dá para fugir dessa música. Se você não ama a palavra de Deus, você não ama a Deus. Não tem desculpa para o cristão passar uma semana, um mês sem ler um versículo que seja. Não tem desculpa. O cristão tem que ler a Bíblia sim, meus irmãos. E olha, eu proponho até um desafio para a igreja. Mas a gente só coloca ele em prática se vocês se manifestarem, tá? Talvez via rede social, via grupo do corpo, vocês decidem. Só se vocês quiserem, só quem quiser. Da gente fazer um plano para a gente começar a ler a Bíblia juntos, entendeu? Pelo menos um capítulo por dia. E ler a Bíblia juntos, fazer um programa de leitura bíblica. E um cobrar o outro. Se vocês quiserem, eu proponho isso. Eu proponho. E digo, se vocês não quiserem, eu faço sozinho. Mas eu boto fé que vai ter gente que vai querer sim. Vai ter quem vai querer sim ler a Bíblia juntos. Para conhecer mais o nosso Deus. Vai ter quem vai querer sim. Porque nós amamos o nosso Deus. Quem é cristão com C maiúsculo ama o nosso Deus. E ama a palavra de Deus. E ama ter um relacionamento com Deus. E quando a gente fala de ter um relacionamento com Deus, e aí eu já vou entrar no último ponto, que já está bem longo, né? Que é perseverança na oração. Relacionamento com Deus é diálogo. A gente fala em oração, ele responde através da palavra. Ele fala através da palavra, a gente responde em oração. Uma coisa está associada à outra, não tem como separar. Crente tem que orar. E tem que ser uma oração que é mais do que passar uma lista de pedidos para Deus. E orar é difícil. Na maioria das vezes a gente não sabe orar. Mas a gente não sabe porque a gente não pratica. Porque a prática leva à perfeição. Praticar, praticar e praticar é o que leva qualquer um a evoluir numa área. A gente não ora melhor porque a gente não pratica mais oração. Então, assim como eu convido a igreja para um projeto aí de ler a Bíblia juntos, eu também convido a igreja para um projeto para orar juntos. Para valorizar momentos de oração juntos. Ter um reloginho de oração, talvez. Seria bem legal. E depois de analisar todos esses pontos e refletir o quanto nós estamos devendo na balança, porque às vezes a gente é pesado, é medido e é achado em falta, fazendo uma referência ao texto do rei da Babilônia, né? Pesado, medido e achado em falta. Aí eu convido, meus irmãos, a nós lutarmos para a gente alcançar a medida correta. Nessa noite eu convido vocês para se colocar de joelhos e orar e confessar o que precisa ser confessado e mudar o que precisa ser mudado e anotar esse dia no calendário e marcar e dizer: esse é um dia que eu renovei meus votos com o Senhor
e que as coisas mudaram. E isso vale para mim. E isso vale para você. Que Deus abençoe a todos nós nessa caminhada para nos fortalecermos no Senhor e no seu forte poder, vestindo toda a armadura de Deus, verdade, justiça, prontidão do Evangelho da paz, fé, salvação, a palavra de Deus e a perseverança na oração. Deus abençoe a todos vocês. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar, eu posso me completar. Então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Que Deus te abençoe e te guarde, que resplandeça o seu rosto sobre ti,
tenha misericórdia de ti e te dê paz.